No Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre a teoria geral do direito constitucional. A professora Flávia Bahia vai abordar o controle de constitucionalidade. Conheça a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Entenda a arguição de descumprimento de preceito fundamental, as noções do controle estadual e a súmula vinculante. A aula 3 está no ar. Olá, pessoal! Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, e também sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. Eu sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional há 19 anos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não deixem de me seguir lá no Instagram, @Flávia_Bahia. Muito bem, dando início a esse nosso terceiro encontro, começaremos pela ação declaratória de constitucionalidade. Bem, ela não nasceu em 1988. Ela é fruto do poder reformador. Foi inserida ao texto da Constituição por meio da Emenda 3, lá no ano de 1993. E fica uma pergunta: para que uma ação para declarar a constitucionalidade de uma lei, se todas as leis são presumidas constitucionais desde o seu nascimento? Muito bem, apesar da presunção relativa de constitucionalidade, sabemos que nem todas as leis são feitas, né, de forma compatível com a lei maior. E até 88, até 93, né, quando a ADC foi criada, não existia uma ação que pudesse garantir a segurança jurídica com a confirmação da constitucionalidade de uma norma. Muitas vezes se utilizava uma ADI querendo um efeito contrário. Como assim, Flávia? Bem, a ADI visa declarar a inconstitucionalidade da lei. Quando o Supremo julga improcedente o pedido da ADI, confirma que a lei é constitucional. Então, em 88, de 88 a 93, algumas ADIs foram propostas pretendendo extrair do Supremo justamente a declaração de constitucionalidade da norma com improcedência do pedido, o que não era muito compatível, não é, com o que se desejava em uma ADI. Por isso, a Emenda 3 de 93 criou a ação declaratória de constitucionalidade, que tem como fundamento o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, e também a Lei 9868 de 99. Alguns autores dizem que a ADC é uma ADI em sentido contrário, com objeto mais restrito. Por que isso? Bem, a ADC, ela é uma ação em sentido contrário à ADI, porque na ADI se pretende declarar a inconstitucionalidade da lei e na ADC o que se quer mesmo é que a lei seja declarada constitucional, perfeito? Quanto ao objeto mais restrito, vejam, a ADI, segundo o 102.1a, pode questionar leis ou atos normativos federais ou estaduais. A ADC não. Ela terá por objeto unicamente lei ou ato normativo federal. Qualquer norma federal pode ser objeto de ADC. Como é que funciona isso? Bem, em primeiro lugar, o artigo 14, inciso 3, da Lei 9868 de 99, estabelece um requisito essencial para a propositura da ADC. Que requisito é esse? O autor da ação precisa comprovar na petição inicial
que há controvérsia judicial relevante a respeito daquela matéria, daquela norma federal, para que o Supremo possa, de fato, receber a ADC. Como assim, Flávia? Acho que por meio de exemplos fica melhor, não é? Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Quando criada, ela foi objeto de muitas controvérsias, aplicada por alguns tribunais, rejeitada por outros. O presidente da República, à época, propôs a ADC número 19, juntando as decisões controvertidas sobre a aplicação da Lei Ordinária Federal, conhecida como Lei Maria da Penha, e o Supremo, em nome da segurança jurídica, da igualdade que se espera também em sentido material, confirmou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Outro exemplo, aqui na ADC número 12, o CNJ fez uma resolução, a resolução número 7, proibindo o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, tráfico de influências no âmbito do Poder Judiciário. E essa resolução foi aplicada por uns tribunais, não aplicada por outros. O Supremo recebe a ADC número 12, juntando essas decisões controvertidas, e entende, à luz do princípio republicano, da moralidade administrativa, da impessoalidade, que a resolução número 7 do CNJ é, sim, compatível com a nossa Constituição. Então, a ação declaratória de constitucionalidade é um grande instrumento em defesa da segurança jurídica. Mas vejam só, esse requisito do artigo 14, inciso 3, da Lei 9868 de 99 é essencial para que o tribunal receba a ADC. O autor precisa comprovar a questão da relevante controvérsia judicial a respeito da norma. Outro ponto, a norma, não esqueçam, a ser impugnada via ADC é somente a norma federal. Vamos destrinchar esse ponto um pouco melhor. De plano, a gente já sabe que leis estaduais, leis distritais, leis municipais ficam fora da ação declaratória. Flávia, nem a Constituição estadual? Não. Ela é um ato normativo estadual. O direito federal é que pode ser, de fato, objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade. Projetos de leis federais, propostas de emenda à Constituição podem ser objeto da ADC? Não. A ADC, a semelhança da ADI, é uma ação do controle repressivo de constitucionalidade. Ou seja, é uma ação que só pode impugnar normas a partir da sua promulgação. Projetos de leis e propostas de emendas ficam também de fora de uma ação declaratória. Então, exemplos de objetos de uma ADC. Bem, vamos pegar o artigo 59 da Constituição. Emenda à Constituição Federal, Lei Ordinária Federal, Lei Complementar Federal, Medida Provisória Federal, resoluções federais, decretos legislativos federais, podem ser todos objeto de uma ADC. Resolução do Conselho Nacional de Justiça, acabei de dar o exemplo, na ADC número 12, também pode ser objeto da ação. Resolução do Tribunal Superior Eleitoral também pode ser objeto da ação. Decreto autônomo editado pelo Presidente da República, na forma do artigo 84, inciso 6 da nossa Constituição, também pode ser objeto da ADC. Ela não permite, como já disse, para ficar sedimentada, ter por objeto leis estaduais, leis municipais, leis distritais, normas já revogadas, normas constitucionais originárias, porque essas são presumidas
absolutamente constitucionais. A ADC também não permite a análise de normas pré-constitucionais. Então, leis de 1950, 60, 70, 80 ficam de fora da ação. Quem é que pode ser autor da ação declaratória de constitucionalidade? Como vimos na aula 2, os mesmos legitimados ativos da ADI podem ajuizar a ADC, a ADO e a DPF. Vamos relembrar esse ponto? Bem, eles se encontram lá no artigo 103, incisos de 1 a 9 da Constituição. No que tange especialmente a ADC, tem uma historinha antes disso. A emenda 3 de 93, que criou a ação declaratória, estabeleceu que eram legitimados ativos para a propositura da ação o presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal. Eram 4 legitimados ativos. No finado parágrafo 4º do artigo 103 da Constituição. Finado porque foi revogado. Turma, a emenda 45 de 2004 fez um ajuste. A doutrina, os juristas reclamavam. Para declarar a inconstitucionalidade da lei, tem um rol, né, bem vasto de legitimados, e para confirmar que a lei é válida, que ela está em conformidade com a Constituição, são apenas 4. Bem, a emenda 45 resolveu essa questão, modificou o artigo 103 da Constituição, revogou o parágrafo 4º do artigo 103, que previa os 4 legitimados, e desde então, desde 2004, o mesmo rol de legitimados que pode fazer uso de uma ADI também, né, poderá ingressar com uma ação declaratória de constitucionalidade. Flávia, mas aquela divisão entre legitimados especiais e universais também é mantida aqui na ADC? Sim, pessoal. Esse filtro, não é, com relação aos legitimados ativos existe na ADI, na ADC, na DO e na DPF, ou seja, para que tenham as suas ações recebidas perante o Supremo, o governador de Estado ou do Distrito Federal, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, a Confederação Sindical e a entidade de classe de âmbito nacional precisam comprovar a pertinência temática, ou seja, a relação de harmonia entre o objeto da ação e o interesse do grupo, da classe, da categoria, daquele Estado. O Supremo, ao dividir os legitimados ativos entre especiais e universais, o fez para todas as 4 ações do controle concentrado, abstrato, federal. Tá bem? Bem, um outro ponto importante aqui a respeito da ação declaratória de constitucionalidade. O que se pretende por meio dela é confirmar que a lei é constitucional, defendendo a segurança das relações jurídicas. Mas é claro que o tribunal não é obrigado a declarar a constitucionalidade de uma lei. Existe, na Lei 9868 de 99, uma cláusula no artigo 24 que traz a ambivalência, natureza dúplice ou fungível entre a ADI e a ADC. Esclarecendo. O que significa essa ambivalência? Bem, o Supremo pode declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei em ADI ou em ADC. Vejam, o tribunal recebe uma ADI para declarar a inconstitucionalidade de uma determinada lei. Julga improcedente o pedido, entende que aquela lei é constitucional. Declara a constitucionalidade da lei com efeitos erga omnes e vinculantes. Ou então, o Supremo recebe uma ADC
para declarar a constitucionalidade de uma norma e, na verdade, sua interpretação é de que aquela lei não é constitucional, ela viola, não é, o coração do ordenamento jurídico. O tribunal pode, por meio daquela ADC, negar procedência ao pedido e declarar a inconstitucionalidade da lei. Em resumo, a natureza ambivalente, dúplice ou fungível da ADI e da ADC significa que o Supremo Tribunal Federal pode declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei em sede de ADI ou até mesmo de ADC. Muito bem, turma, o Procurador-Geral da República, em regra, irá se manifestar como fiscal da lei, como custos legis, em uma ADC, mas e a atuação do Advogado-Geral da União? Faz sentido o AGU defender o texto impugnado em uma ADC? Turma, em regra geral, não. O entendimento é o de que o autor da ADC já tratou de lhe fazer uma boa defesa, sendo desnecessária a manifestação do AGU como defensor legis. Esse é o entendimento majoritário, é o que a gente extrai da jurisprudência do Supremo. Não há previsão de atuação do AGU em sede de ADC, justamente porque o autor da ADC já fez uma bela defesa, ou já deve ter feito uma boa defesa a respeito da lei. A doutrina minoritária, entretanto, tendo como base a natureza ambivalente, dúplice ou fungível dessas duas ações, né, ADI e ADC, entende que a atuação do AGU como defensor legis seria muito importante em sede de ADC, mas é um entendimento, como disse, minoritário. Outro ponto, cabe a concessão de uma medida cautelar em sede de ADC? Sim, desde que comprovados fumus boniuris, periculum in mora, podemos ter, sim, a concessão de uma medida de urgência. Ela está prevista no artigo 21 da Lei 9868 de 99. Agora vejam, faria sentido que a cautelar de uma ADC suspendesse o ato normativo objeto da ação? Claro que não. Se o propósito dela é o de confirmar que a lei é válida, que a lei é compatível com o texto, não teria o menor sentido que a cautelar da ADC suspendesse o ato normativo impugnado, não é verdade? Então, turma, o artigo 21 da Lei 9868 estabelece que, se os ministros concederem a cautelar em ADC, essa decisão suspenderá os processos em curso que dependem da aplicação da lei objeto da ação, até que haja uma decisão definitiva do tribunal sobre a norma. É claro que essa até que haja uma decisão definitiva não podia ficar assim, né, de forma solta na legislação. Então, o artigo 21, parágrafo único, diz que se em 180 dias de concedida a cautelar não houver uma decisão final do tribunal, não é, a respeito daquela norma, a cautelar cai e os juízes e tribunais vão aplicar a lei ou não aplicar, ou seja, vão realizar os julgamentos de acordo com o seu livre convencimento. Um outro ponto aqui fundamental. Quando o Supremo dá provimento, não é, declara uma ADC, não é, de fato, procedente, seu pedido procedente, confirmando que uma lei é constitucional, aquela lei ela não se torna intangível, não é? Quer dizer que, a partir daquela decisão, todos os juízes e tribunais, administração pública do país, deverão cumprir aquela norma.
Os efeitos subjetivos da decisão são, de fato, erga omnes, são efeitos vinculantes, atingindo órgãos do judiciário, administração pública, mas atenção, esses efeitos vinculantes não atingem a função legiferante do Estado, tampouco atingem o plenário do próprio Supremo Tribunal Federal. O Congresso pode aprovar uma lei revogando aquela que já foi declarada constitucional? Claro que sim. A função legiferante ela precisa estar livre, já que o direito é dinâmico, mutante, o direito estático engessa o país e as relações. E o Supremo está vinculado à sua decisão anterior? Também não. Já que o direito, né, é cambiante, já que a interpretação constitucional ela precisa ser feita à luz da sua época, do que a sociedade precisa, do que a economia diz, do que a justiça social exige, o próprio Supremo, vamos imaginar, que declarou a constitucionalidade de uma lei há 20 anos, pode hoje receber uma ADI e declarar essa mesma lei inconstitucional. Isso é absolutamente importante para a jurisdição constitucional e para a saúde, não é, da Constituição e do país. Então, não esqueçam, os efeitos vinculantes das decisões do Supremo não atingem a função legiferante do Estado e não atingem também o próprio plenário do Supremo. Isso para se manter acesa a chama da separação dos poderes e também para que a gente possa ter uma Constituição viva, não é? Uma Constituição que esteja, de fato, conectada com a realidade do país. Uma decisão do Supremo em sede de ADC, ela é irrecorrível, porque não há tribunal acima do Supremo, não se admite uma ação rescisória. Em regra geral, a decisão que declara a constitucionalidade da lei, ela gerará efeitos temporais ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. A lei foi declarada constitucional naquela ocasião, mas ela já era constitucional desde o seu nascimento, não é? Afinal de contas, todas as normas são presumidas constitucionais. Mas aproveitando, apimentando esse debate, será que é possível manipular os efeitos temporais de uma decisão que tenha confirmado a constitucionalidade de uma lei? O ministro Barroso destaca que sim, que as mesmas razões de interesse público, de segurança jurídica, que motivam uma eventual modulação em sede de uma decisão de inconstitucionalidade da lei, podem também estimular a adoção da modulação temporal, até mesmo em um caso de decisão que tenha confirmado a constitucionalidade da lei. Então, pessoal, o artigo 27 da Lei 9868 de 99, ele se aplica a uma modulação temporal em sede de ADI e também perfeitamente se aplica a uma modulação temporal em sede de ação declaratória de constitucionalidade. E qual é o quórum exigido, né, para essa sessão de julgamento? O artigo 22 da Lei 9868 de 99 estabelece que precisam estar presentes à sessão pelo menos 8 ministros e para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei são necessários ao menos 6 julgadores. Isso para dar uma certa legitimidade maior às decisões do grande Supremo Tribunal Federal. Bem, eu já mencionei ao longo da minha fala que nós tivemos
várias ADCs importantes. A ADC número 12, que confirma a resolução 7 do CNJ, proibindo o nepotismo, não é? Antirrepublicano na seara do judiciário. A ADC 19, que confirmou a constitucionalidade de alguns dispositivos da imprescindível Lei Maria da Penha. A ADC 41, faltou mencioná-la, é uma ADC muito significativa em termos de ação afirmativa. O Supremo confirmou a constitucionalidade da reserva de vagas, de 20% das vagas nos concursos públicos federais para uma série de minorias. Uma decisão que revela a igualdade em sentido material, tão importante para o nosso país. Agora nós vamos falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, nascida em 1988. Antes disso, precisamos relembrar o que significa norma de eficácia limitada. A nossa Constituição é composta por uma série de normas que dependem de regulamentação infraconstitucional. Por exemplo, o artigo 37, inciso 7, diz que o servidor público terá direito à greve nos termos estabelecidos em lei. Que lei é essa? Ela não foi produzida até o momento. O artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, diz que para a criação regular de municípios no Brasil, há necessidade de uma lei estadual num período fixado por uma lei complementar federal. Qual é o número dessa lei? Bem, esses dois exemplos são de normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, aquelas que dependem de atuação futura por parte do poder público para que possam produzir os seus mais plenos efeitos. A ADO surgiu em 88 com o propósito de defender a efetividade dessas normas de eficácia limitada, dependentes de regulamentação. Isso porque todas as constituições brasileiras sempre foram apresentadas por meio de normas de eficácia limitada. E os textos anteriores foram revogados por outras constituições, sem que boa parte dessas regulamentações fossem feitas pelo legislador. Em 88 havia a esperança no ar. A Constituição pretendia restaurar a fé do brasileiro no seu país. E, de fato, representar um texto efetivo. Com isso, a ADO nasce para defender o nosso país, o nosso constitucionalismo, dessa síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Doença que nos acompanha desde a Carta do Império. A ADO, durante muitos anos, pessoal, não conseguiu, de fato, produzir os seus máximos efeitos. Vamos ver isso já já. Havia uma visão mais conservadora a respeito da efetividade da própria ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Hoje ela está prevista no artigo 103, parágrafo 2º da nossa Lei Maior e também na Lei 9868/99, que é a mesma lei que trata da ADI e da ADC. O objeto da ADO é justamente a falta da lei, a omissão normativa. Se a gente comparar a ADO com a ADI e a ADC, vai perceber que o seu objeto é completamente distinto. A ADO trata da falta, da omissão. A omissão normativa que pode ser total, completa, como nos exemplos que eu dei, 37, inciso 7, 18, parágrafo 4º, ou ainda pode ser uma omissão normativa parcial.
Por exemplo, o artigo 7º, inciso 4 da Constituição, diz que o salário mínimo será fixado em lei, nacionalmente unificado e que garantirá ao trabalhador e aos seus familiares condições dignas de vida. Sabemos que há lei do salário mínimo, mas também estamos cientes de que essa lei não consegue garantir um salário mínimo decente para o trabalhador, quiçá para os seus familiares. Esse é um exemplo que a doutrina traz de uma omissão normativa parcial. Ou seja, há uma lei, mas ela não consegue atender a todo o objetivo a ela determinado pelo texto da nossa Constituição. Portanto, a ADO cuida da omissão no plano normativo. A falta da lei ou uma omissão normativa parcial, que ocorre como nesse exemplo do salário mínimo. Temos uma lei, mas ela não consegue atender a todo o objetivo a ela determinado pelo texto da nossa Constituição. Muito bem, minha gente, a ADO é proposta como a ADI e a ADC perante o Supremo Tribunal Federal. É uma ação cujos legitimados ativos são os mesmos da ADI, da ADC e da ADPF. Relembrando esse aspecto, o rol se fecha no artigo 103, incisos de 1 a 9 da Constituição. Podem ajuizar a ADO o presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, governador do Estado, do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, da Assembleia Legislativa do Estado, não é? Da Câmara Legislativa do DF, partido político com representação em uma das casas do Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. A divisão entre legitimados ativos especiais e universais também é mantida aqui na ADO. Temos como legitimados especiais o governador do Estado, do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do DF, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Esses legitimados precisam comprovar a pertinência temática, a relação de harmonia entre o objeto da ação e o interesse do grupo, da classe, do Estado, da população. Os demais legitimados são universais, não precisam comprovar a pertinência temática para que as suas ações sejam recebidas pelo Supremo Tribunal Federal. E um ponto essencial sobre a ADO diz respeito à própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação a essa importante ação. Diria a vocês que de 88 a 2007, a vida da ação direta de inconstitucionalidade por omissão foi muito difícil. Nós tínhamos uma visão muito conservadora a respeito da decisão final da ADO. O Supremo, em nome da separação e harmonia entre os poderes, ao julgar procedente um pedido em ADO, via de regra, nesse período, simplesmente declarava a mora do poder omisso. Em outras palavras, confirmava formalmente que o legislador precisava legislar e que não tinha feito isso até então. O tribunal não aplicava, por analogia, lei já existente para suprir a omissão normativa, muito menos fixava um prazo para o legislador legislar. É como se essa importante ação nascida para dar efetividade à Constituição fosse, em si, uma ação inefetiva. Mas tudo mudou. Em 2007, tivemos o início de uma grande virada jurisprudencial a respeito da própria efetividade da ADO. Em 2007, o Supremo fixou prazo
de 18 meses, para que o Congresso criasse a lei para regulamentar a situação dos municípios brasileiros, lá do artigo 18, parágrafo 4º. Foi uma decisão muito significativa em termos de virada de jurisprudência. A decisão acabou não sendo cumprida do modo determinado pelo Supremo, mas trouxe um alerta de que estávamos ali vivendo um outro momento da ADO. A ação se tornou mais efetiva, tanto que em 2019, ao julgar a ADO 26, o Supremo Tribunal Federal aplicou a lei do racismo para casos de transfobia e homofobia, enquanto esses crimes não fossem regulamentados pelo Congresso Nacional. Então, uma ação que realmente merece um destaque e uma decisão, de fato, bastante efetiva do Supremo Tribunal Federal. Podemos dizer que até 2007 tínhamos uma posição não concretista geral. O que é isso? O tribunal simplesmente declarava a mora do poder omisso. De 2007 para cá, nasceram as chamadas posições concretistas. Essas posições concretistas também declaram a omissão, a mora do poder público, mas muitas vezes vão além da declaração de mora, aplicando, como eu disse, por analogia, uma lei já existente para suprir a omissão normativa ou, eventualmente, até fixando um prazo para o legislador legislar. A vida da ADO se tornou, mais real a partir de 2007. E aqui é importante relembrarmos as diferenças entre a ADO e uma ação que nasceu também em 88, com propósitos bastante parecidos, o mandado de injunção. O mandado de injunção é um remédio constitucional, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Ambas nasceram em 88 para combater aquela doença que eu já falei, a síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Mas vejam, elas possuem esse aspecto comum de terem nascido em 88 para combater a doença da inefetividade das normas, mas, ao mesmo tempo, tem características bem distintas. Vamos relembrá-las? Quanto à sua natureza jurídica, o mandado de injunção é um remédio constitucional criador de um processo subjetivo. O processo subjetivo é aquele com partes, com lide, com pretensão resistida de interesses. Então, é uma ação manejada para defender uma situação concreta, defender a efetividade de um direito que não pode ser exercido por uma pessoa, por um grupo, em razão da falta da lei. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela cuida da omissão normativa num sentido abstrato, ou seja, é a ausência da lei em tese. Porque se propõe uma ADO para defender a supremacia da Constituição. A inconstitucionalidade, ela não ocorre apenas quando o legislador cria uma lei violando o texto, mas quando o legislador deixa de criar uma lei importante para que o texto tenha efetividade, essa conduta omissiva, ela também é considerada inconstitucional. Então, a ADO é uma ação do controle concentrado, criadora de um processo objetivo, que é um processo sem partes, sem lide, sem pretensão resistida de interesse. A ADO, na sua natureza jurídica, cuida da omissão em abstrato.
a omissão que não está relacionada exatamente a um caso concreto. É preciso dar efetividade ao texto, porque nele não há declarações comezinhas de direito. Nada que está aqui é apenas para dar um colorido ao texto constitucional. Nós precisamos defender a efetividade da Constituição. E a ADO nasceu com esse propósito. Bem, outra diferença entre mandado de injunção e ADO diz respeito à finalidade. Vejam, o MI é o remédio que irá defender direito fundamental previsto na Constituição, dependente de regulamentação. O MI cuida de todos os direitos fundamentais, das liberdades públicas de primeira dimensão, dos direitos sociais, econômicos e culturais de segunda, dos direitos difusos de terceira, mas está adstrito a direitos fundamentais. A ADO, além de cuidar dos direitos fundamentais dependentes de regulamentação, ela cuida de outras normas não relativas a direitos fundamentais que ainda merecem ser implementadas. Um exemplo que eu dei, inclusive, há pouco, o artigo 18, parágrafo 4º, estabelece que para a regular criação dos municípios, a necessidade de uma lei estadual em um período fixado por uma lei complementar federal. Essa lei não foi feita até agora. Esse artigo 18, parágrafo 4º, ele não pode ser questionado por meio de um mandado de injunção, porque não é norma relacionada a direito fundamental, entendem? É uma norma relativa à organização do Estado brasileiro. Enquanto os direitos fundamentais pendentes de regulamentação podem ser questionados, não é? Ser efetivados por meio do MI e da ADO, normas que não são relacionadas a direitos fundamentais só podem ter a sua efetividade defendida por meio da ADO. Direitos fundamentais dependentes de regulamentação, MI e ADO. Normas constitucionais dependentes de regulamentação, apenas a ADO. Então, observem que ela é uma ação mais ampla do que o mandado de injunção, que está atrelado à efetividade exclusiva dos direitos fundamentais. Quanto à sua legitimidade ativa, essas ações também são bem distintas. O mandado de injunção na seara individual pode ser impetrado por Maria, João, José, Carlos, Ana, Diego, Tamires, né? Ou seja, qualquer pessoa cujo direito fundamental previsto na Constituição dependa de regulamentação pode fazer uso de um mandado de injunção na via individual. Qualquer pessoa natural ou até mesmo jurídica. No que tange ao MI coletivo, os legitimados ativos, eles se esgotam lá no artigo 12 da Lei 13.300. Lá temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, partido político com representação no Congresso Nacional, temos ali organizações sindicais, entidades de classe e associações que estejam há pelo menos um ano em funcionamento. A ADO, a semelhança das demais ações do controle concentrado abstrato, só pode ser utilizada por aqueles que estão lá no artigo 103, incisos de 1 a 9, como mencionei no início da explicação sobre a ADO. Vejam, partidos políticos com representação no Congresso podem fazer uso tanto do MI como da ADO, mas, né, Tamires, Sérgio, Diego, Ana, só podem fazer uso do mandado de injunção, não podem utilizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Outra diferença entre essas duas ações diz respeito à concessão de medida cautelar.
A lei do MI, que é a 13.300 de 2016, não estabeleceu a concessão de medida de urgência no âmbito do mandado de injunção. A jurisprudência, por sua vez, também vem rechaçando a concessão de cautelar em sede de MI. Na ADO é diferente. A Lei 9868 de 99 estabelece, sim, a possibilidade de utilização de uma medida de urgência. Não é comum termos cautelares concedidas em sede de ADO, mas há previsão legal para que isso aconteça lá no artigo 12F da lei mencionada 9868/99. Outra coisa, o mandado de injunção pode ser julgado, eventualmente, pelo Tribunal de Justiça, pode ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo. Quanto ao tribunal, ao órgão julgador, a ADO, no plano federal, ela é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. É mais uma ação do processo objetivo no âmbito federal. Fato é que tanto o MI quanto a ADO recuperaram a sua efetividade a partir de 2007. A vida do mandado de injunção até 2007 foi muito parecida com a da ADO, ou seja, do mesmo modo que o Supremo, ao julgar procedente um pedido em ADO, apenas declarava a mora do poder omisso, fazia o mesmo quando julgava procedente um pedido em um mandado de injunção até esse ano, de 2007, que foi o ano da grande virada jurisprudencial a respeito dessas duas ações. Claro que o número de mandados de injunção é bastante superior ao da ADO, já que pessoas naturais e jurídicas, em geral, podem fazer uso do MI, e não podem se utilizar da ADO. Mas essas duas ações são imprescindíveis para a defesa da jurisdição constitucional. São ações que nascem para lutar pela supremacia da nossa Constituição. Finalizando aqui a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é importante destacarmos dois aspectos: a atuação do PGR e a atuação do AGU. O Procurador-Geral da República, na forma do artigo 12E da Lei 9868, atuará como custos legis na ADO, caso não tenha sido o autor da ação, e a atuação do Advogado-Geral da União, por força do artigo 12E da 9868, dependerá do ministro relator da ação. Se o ministro relator entender que a participação do Advogado-Geral da União é importante, naquela ADO, convocará o AGU. Caso entenda que não é uma manifestação importante, não convocará a sua participação. Muito bem, pessoal, agora nós vamos começar o quiz para verificarmos se os temas foram bem compreendidos. Vamos lá. Primeira questão. Determinada lei federal de 2021 gerou intensa controvérsia em vários órgãos do Poder Judiciário. A existência de pronunciamentos judiciais antagônicos vem gerando grande insegurança jurídica no país. Diante disso, o Procurador-Geral da República pretende ingressar com medida judicial perante o Supremo Tribunal Federal. Qual seria a ação mais adequada? Vejam, é uma lei federal mencionada pelo enunciado e uma lei que está passando por uma série de controvérsias em órgãos do judiciário
E a existência desses pronunciamentos judiciais antagônicos estão criando uma insegurança jurídica no país. Seria a ADI da letra A a ação mais adequada? Não. Na ADI não há necessidade de termos pronunciamentos judiciais antagônicos para a sua propositura. Não é a letra A. A representação de inconstitucionalidade na B, não. A RI, que é uma ação do controle estadual, ela visa declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal ou estadual violador da Constituição do Estado. Não é o caso aqui. A DPF, não. A gente vai ver na aula seguinte que a DPF é uma ação residual. Ela não é proposta quando for caso de ADI, de ADC ou de ADO. Realmente o gabarito é a letra D, ação declaratória de constitucionalidade. É a ação proposta para defender a constitucionalidade de uma lei que está passando por controvérsias jurídicas. Vamos agora para a questão 2. O governador do estado Delta propôs perante o Supremo Tribunal Federal ação declaratória de constitucionalidade com pedido de tutela cautelar de urgência para ver confirmada a legitimidade jurídico-constitucional de dispositivos da Constituição estadual, tendo em vista que alguns juízes não estavam aplicando a referida norma. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A ADC pode ser conhecida e provida pelo Supremo para que venha a ser declarada a constitucionalidade dos dispositivos da referida Constituição. Não, turma, porque ela é uma Constituição estadual. A ADC não cuida do direito estadual nem municipal. Ela tem como objeto unicamente o direito federal. Então, a letra A está incorreta. Letra B, não há tutela de urgência em sede de ADC, está errado. A tutela de urgência é extraída do artigo 21 da Lei 9868 de 99. Em seguida, a letra C diz: a ADC não consubstancia a via adequada à análise da pretensão formulada, uma vez que a Constituição do Estado Delta não pode ser objeto de controle em tal modalidade de ação do controle concentrado. Perfeito. Gabarito é a letra C, já que uma Constituição estadual não pode ser objeto de uma ação que cuida unicamente do direito federal. Letra D. A admissibilidade da ADC prescinde, ou seja, não depende da existência do requisito da controvérsia judicial relevante. Errado, porque esse é um requisito fundamental para o recebimento da ação declaratória de constitucionalidade. Para fechar, a questão de número 3. Pode propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. Letra A, mesa da Câmara Municipal, não. Vereador, também não. Entidade de classe sem abrangência nacional, muito menos. E o Conselho Federal da OAB está legitimado, lá pelo artigo 103, a ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A resposta dessa questão, portanto, é a letra D, Conselho Federal da OAB. Muito bem, nessa aula nós trabalhamos com a ação declaratória de constitucionalidade e com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Relembrando, a ADC visa declarar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal que está passando por alguma situação de controvérsia judicial no país. Por sua vez, a ADO cuida da omissão normativa, ou seja, a falta da norma que acaba prejudicando a efetividade da nossa Constituição. Enquanto a ADC cuida do direito federal, a ADO cuida justamente da ausência da lei, da omissão normativa, seja ela total ou parcial.
Os legitimados ativos para a propositura dessas ações são exatamente os mesmos que estão lá no artigo 103, incisos de 1 a 9 do texto, com aquela divisão entre legitimados ativos especiais e universais. Foi uma honra ter estado com vocês nesse encontro. Espero que tenham aprendido bastante ou relembrado tópicos importantes sobre a ADC e a ADO. E eu aguardo todos na próxima aula em que falaremos a respeito da DPF e de noções do controle concentrado estadual. Muito obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.